irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós continuamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 1. Não vim destruir a lei, são palavras de Cristo. Nós vamos falar hoje sobre a instrução dos Espíritos, a nova era. É a segunda parte. Nós fizemos a nova era, aí teve o tema livre com a Marta, e agora nós vamos para a segunda parte. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade e dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. Bom, meus irmãos, esse primeiro parágrafo do Espírito de Fênix, que é o Espírito Superior que orienta o Evangelho, essa instrução, ela se refere ao Espiritismo, às comunicações dos Espíritos Superiores, a preparação para a transição planetária, que é a nova era. Quando Cristo passou entre nós, porque Ele continua conosco, mas Ele passou aqui na Terra, teve uma pequena estadia, nós não conseguimos dar ouvidos aos seus ensinamentos. Nós deixamos o egoísmo, o orgulho, a falta de fé, com que esta semente não germinasse em nosso coração. E aí o que aconteceu? O mundo novamente mergulhou em trevas. Por isso que se fez necessário o advento do Espiritismo. Como Deus, na sua infinita misericórdia, dá mais uma oportunidade para que nós possamos entender verdadeiramente o que seria ou o que é o caminho correto a seguir. Por favor. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida às expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material. Revertia em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos, e malgrado o sangue de tantos mártires ainda não chegou. Cristãos, tornai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor enche-o de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre: curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade, a fim de não seres derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos semelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. É justamente o momento em que você não se prepara e você é pego de surpresa. É o momento em que acontece a transição planetária e você não consegue atingir uma condição de não sair para um mundo de regeneração
e ter que ir para um mundo no qual você ou vai trabalhar para aquele outro mundo ser para que esse outro mundo possa ter espíritos na sua condição. Vou explicar melhor. Ou você sai do mundo de provas e expiações e vai para um mundo de regeneração, ou você, por não atingir essa condição, você vai para um mundo inferior a esse. E aí vão ter várias situações. Você pode estar lá num outro mundo inferior com uma condição melhor, tentando auxiliar aqueles ali para que eles possam seguir. Porque Moisés, com o espírito missionário, ele veio em missão orientar não só o povo hebreu, mas também os pagãos. Mas ele teve que pagar, vamos dizer assim, um preço alto. Porque em muitos momentos ele foi caluniado, em muitos momentos ele teve que abdicar da sua própria vida. Então não é uma tarefa fácil você estar numa condição de missionário. Porque a gente fala no missionário e a gente pensa que o missionário ele tem regalia. Não, ele tem muito trabalho. Ele tem uma tarefa árdua a fazer. Por isso que em todas as sociedades nós vemos que aqueles que trazem algum tipo de avanço, eles sofrem perseguições. Não é assim? A gente vê na sociedade moderna, não é isso, Paulinho? Eles sofrem perseguições. E nós não queremos sofrer perseguições. Nós queremos estar aqui numa condição em que tudo seja favorável. Quando acontece uma prova mais difícil, a gente bota a mão na cabeça e pergunta: meu Deus do céu, mas o que está acontecendo comigo? Quando acontece um desafio maior, que a gente tem que verdadeiramente dar o testemunho, muitas das vezes nós fraquejamos. Muitas das vezes nós corremos para as religiões, para que as religiões resolvam os nossos problemas. Só que a religião, ela tende a colocar você numa condição mais próxima de Deus, te religar, te relembrar aquilo que já foi dito, porque toda a história da humanidade é isso. Desde lá dos antigos profetas, até passando por Moisés, chegando em Cristo, chegando no Espiritismo, agora vivenciando a nova era, a todos os momentos nós temos que ser relembrados. Está dando para compreender isso, pessoal? E já pegando o gancho da religião, nós aqui temos a doutrina espírita como base do lar de Irmã Dulce, porém, o trabalho que se pede aqui, há algumas adaptações. Está dando para compreender isso, pessoal? Há algumas adaptações para poder atender a demanda do lar de Irmã Dulce. E lá dentro da cabine, é uma pequena porcentagem do trabalho que é feito. Se a gente fosse falar em porcentagem, poderíamos dizer que lá na cabine é 30% do trabalho. Mas o trabalho tem as aulas da terça-feira com a Paulinha, as aulas da quinta-feira com a Marta. Só para vocês terem ideia, nós temos o Evangelho, nós temos o Livro dos Espíritos e o Livro do Médico, ou seja, temos 3 obras da codificação que norteiam os trabalhos. Fora isso, temos o culto no lar que fazemos, a água frutificada, ou seja, é uma série de coisas que fazemos. E quando a pessoa senta aqui e assiste uma palestra e que vai para a cabine para tomar um passe, muitas das vezes ela não tem ideia que as coisas não vão acontecer só na cabine. A cabine é só uma parte do trabalho. Está dando para compreender isso, pessoal? A cabine é só uma parte do trabalho. E toda a vida que nós, boa noite, toda a vida que nós
estamos lá na cabine aplicando o passe, a gente espera que seja o melhor para aquela pessoa que está recebendo o passe, assim como nós buscamos fazer o melhor. Mas é um trabalho diário. Não é só aqui. Em casa, as pessoas também têm que continuar com esse despertar, porque é isso que está falando aqui sobre a nova era. É um despertar que você tem que trazer para o seu cotidiano. Não é só o período que se senta aqui ou que toma um passe. Então vamos adiante. Vou parar. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Obreiros esclarecidos e ardentes. Deu para ouvir isso, pessoal? Obreiros esclarecidos e ardentes. Porque a era do véu sobre os olhos ficou para trás. Agora nós temos que enxergar e ter uma fé raciocinada. Está dando para compreender isso, pessoal? Então vamos adiante. Porque vós sois o grão de areia, mas sem grão de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república e os animálculos imperceptíveis não enxergam os continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Meus irmãos, o guia e modelo é Cristo. O advento do Espiritismo é a nova era. Há aqueles que querem seguir ao padre, ao pastor, ao médium, a quem quer que seja. Aqui nós não nos opomos a isso. Porém, há uma interpretação errônea daquilo que verdadeiramente nós viemos buscar nesse lar aqui, nesse trabalho. Porque se nós tiramos o véu, se nós buscamos tirar o véu, se nós buscamos reforçar a mensagem do Cristo, a verdadeira mensagem do Cristo não é o cristianismo feito depois pelos homens, o cristianismo da espada. Não é esse que eu estou falando. Eu estou falando do cristianismo lá das ideias de Sócrates, Platão e do próprio Cristo. Este cristianismo que eu estou falando. E esse cristianismo diz que a tua fé te curou. É a tua fé que te cura. Obviamente que cada um tem uma fé no grau que ela consegue oferecer. Eu não gosto quando as pessoas dizem assim para as outras: ah, mas você tem que ter fé. A pessoa não sabe o momento que você está passando. Talvez naquele momento a fé que você possa oferecer a alguém é o tudo que para o outro talvez não represente nada. Talvez ele olhe para você e diga assim: ah, mas ele fraqueja. Ah, mas ele não tem fé. Agora tenha fé no Cristo. Não tenha fé em ídolos, em pessoas, fé em fórmulas miraculosas. Não é um passe que vai modificar a sua vida toda, não. O passe é um auxílio junto com o estudo, junto com a mudança de postura, junto com verdadeiramente a reforma íntima. É o que todos nós aqui procuramos fazer, né? Porém, ainda engateando. Então, não, essas coisas não funcionam dessa forma. Todos aqui devem estar sabendo que nossos irmãos evangélicos estão ali na praça, né? E eu vivi um misto de sentimentos assim. Um momento eu fiquei preocupado de sair de casa e de nossos irmãos ter feito uma barreira de carro ali da outra vez eles fizeram isso. Os nossos irmãos, eles são assim.
eles chegam chegando, né? Eles chegam com as trombetas, igual lá nas muralhas de Jericó. Eles chegam com as trombetas, chegam botando tudo abaixo. Porém, não é uma crítica. Isso é uma fé que eles manifestam e eles acreditam naquilo ali. E nós não estamos aqui criticando. Estamos apenas esmiuçando essa particularidade que nossos irmãos têm. Então saí, de uma certa forma, preocupado. Mas, por outro lado, eu senti saudade daqueles hinos, daquele fervor todo. Porque quando está todo mundo junto gritando, de fora parece uma bagunça. Mas lá dentro é legal. Você sente realmente aquela energia, aquela vibração toda. E aquilo ali faz bem para muitas pessoas. E se faz bem, nós não nos opomos. Então, a gente viveu esse sentimento de preocupação, de não conseguir chegar e voltar, de conseguir botar o carro dentro de casa. Porém, são coisas que não podem, de forma alguma, impedir que a gente chegue aqui e faça o nosso trabalho, que é isso aqui. Já que nós nos propomos, né, a fazer o trabalho, já que nós não queremos ser retirados, né, queremos ir para o mundo de regeneração, temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte passa por enxergarmos aquilo que podemos oferecer, mas sobretudo aquilo que buscamos. Se nós temos uma dor, como é que a gente encara essa dor? Alguém poderia me dizer aqui? A dor, ela é amiga ou ela é inimiga? Hein, pessoal? Alguém sabe me dizer? É amiga? Por que a dor é amiga? Pode falar aí que eu vou beber água. Sim. Se está doendo, quer dizer que tem algo de errado, não é isso? Quando você tem uma dor de cabeça e você toma um comprimido que passa aquela dor de cabeça, muitas das vezes você está só mascarando um problema qualquer. Eu estava numa palestra uma vez que o rapaz falou assim: às vezes aquela dor de cabeça é só um tumor. A gente não espera que, como o irmão analgésico, que aquela dor de cabeça seja um tumor, né? Mas ele falou aquilo ali para chocar as pessoas. Mas a verdade é que uma dor de cabeça, ela pode mascarar verdadeiramente um problema, pode mascarar um problema de vista, né? A gente pode estar com um problema, pode ser uma pressão da gente que não está legal, quer dizer, que a gente está só tomando aquele analgésico. Então, a dor, ela é amiga. E se a dor é amiga, o que a gente vem fazer na casa espírita? Ou nas religiões qualquer? O que a gente vem fazer? A gente vem se livrar da dor ou vem tentar entender a dor? Hein, pessoal? Já dei a dica aí. Vem se livrar ou vem tentar entender? Hã? Vem se livrar? Pô, pensei que vocês iam dizer que ela tentasse... Mas assim... Eu acho que a princípio nós vamos para se livrar. Mas eu quando a dor física, né? Quando você vai buscar se livrar, no meu ponto de vista, né? Na minha opinião, nesse sentido assim, físico falando, é a dor mesmo carnal, né? Você quer se livrar da dor de cabeça, da dor de dente. Quem é que aguenta a dor de dente? Aí chega na casa né? E começa a entender. Isso, que é o meu caso. Essa palavra de Deus está me esclarecendo até mais isso. Com relação à cabine, que eu sempre explico à minha mãe, né? Que a gente não está vindo aqui buscar cura, nem sair daqui flutuando uma nuvem, nada disso, temos nossos problemas, mas que depois que eu estou passando a vir mais frequentemente com ela, meus esclarecimentos espirituais melhoraram bastante, né? Então, isso eu já tenho a agradecer o fato de estar vindo aqui nas mãos. E essa dor, no que eu vejo, é mais a princípio a física, né? A gente quer se livrar da física. A espiritual a gente vai entendendo a partir do momento que a gente vai começando a entrar aqui no bonde, né? É isso mesmo. E muitas das vezes, essa dor física é só um toquezinho que a espiritualidade está nos dando, como eu falei na questão do analgésico. Eu, quando fui procurar a questão espiritual, foi por causa da dor física. Eu não fui procurar esclarecimento, eu não fui procurar nada. Foi a dor física. Inclusive, tem aqui minhas irmãs Paulinha, Gil, que me deram uma sessão de passe especial.
tá? Passe especial. Depois eu vou dizer para vocês como é que é esse passe especial. Na próxima. E eu faço meus exames e eu continuo com a lesão. Mas eu consigo trabalhar e viver minha vida normalmente. Certo? Então, para mim, foi muito bom. E dali em diante, aí como o senhor falou, eu comecei aos estudos, coisa que eu já gostava, que era as questões. Não sei se vocês notaram, mas eu tenho um quesinho de evangélico. Eu gosto das passagens, aquelas coisas todas. Minha família, tem muitos evangélicos na minha família. Enfim. Mas aqui estamos. Então, verdadeiramente, a questão física é só mais um chamamento. E as questões espirituais vêm com o tempo, com as explicações. E à medida que nós vamos nos entendendo, nós vamos nos capacitando cada vez mais a andarmos com as nossas próprias pernas. Porque tudo que fazemos aqui nós podemos fazer na nossa casa. Você pode pegar o Evangelho e ler na sua casa, você pode colocar sua água, você pode reunir a sua família, você só não pode chamar os espíritos. Isso não. Aí deixa pro centro. Não sempre de vontade dos espíritos protetores da sua casa. Isso. Muito importante. Você falou no Evangelho no lar. Pode falar. É muito importante saber que todo lar tem um mentor espiritual. Isso. Da sua família. Isso. Então, nesses momentos, você pode sim pedir a intercessão dele, tem que chamar por ele. Mesmo sem saber o nome, chame de bom amigo, o mentor do nosso lar. Esse sim deve ser lembrado nas nossas orações, porque ele não vai fazer tudo por nós, porque precisamos colocar em prática aquilo que já sabemos. Mas ele está lá para nos ouvir e nos dar o apoio que a gente pode receber dele. E a nova era, ela é justamente isso. Que a gente vivencie não só nos templos, mas que a gente vivencie na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho. Se você tem aquele seu colega de trabalho difícil, ofereça o Evangelho para ele, ou a Bíblia. Né? Mas não faz igual ao outro que for oferecer uma Bíblia e deu com a Bíblia na cabeça do outro. Não, não é isso. Ofereça de coração a Bíblia, ou o Evangelho, ou uma das obras, que é uma forma da gente ir modificando essa psicosfera. E a dor, que muito se reflete hoje, essas doenças de ordem mental, ela está muito ligada ao comportamento humano. Essas guerras, essas disputas que há entre religiões, política, isso tudo lança na psicosfera uma energia pesada que reflete nessas doenças. Eu não sabia disso, eu fui saber há poucos dias. Essas doenças, essas doenças de ordem mental, psicológicas, as depressões, elas estão intimamente ligadas a essa psicosfera porque quando acontece uma guerra, quando acontece um conflito, quando toda essa violência que acontece, essas mortes, isso gera uma energia pesada que fica em volta de nós. Tudo que nós jogamos para a natureza, ela nos devolve. E aí está intimamente ligado a essas questões. E já que nós falamos nas questões de ordem psicológica, nas doenças, nas depressões, eu vim com a minha camisa amarela, porque nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês da valorização da vida. E nós temos irmãos que sentem uma dor profunda, uma dor que eles querem matar a qualquer custo, e esses irmãos acabam desistindo da sua própria vida, pois eles sentem uma dor insuportável. Isso dito por médicos, pessoas da área. Eu não sou da área, mas me atrevo a falar algumas coisas. E aí agora a gente tem que ter cuidado, a gente não pode ficar falando sobre isso. Inclusive a última pesquisa que fizeram foi mostrado que as campanhas não estão atingindo o objetivo. Eles estão até pensando como é que vão fazer daqui para frente, porque não está atingindo. Mas isso é uma outra história.
Então eu não me sinto em condições de dizer para uma pessoa que está passando por um momento de depressão ou para uma pessoa que está pensando em desistir, eu não me sinto em condições de falar determinadas coisas. Mas eu queria dizer para nós que não passamos por isso, para que olhemos para esses irmãos com fraternidade, para que as religiões elas possam verdadeiramente abraçar essas pessoas. E aí eu rogo uma prece em pensamento para que essas energias possam atingir verdadeiramente essas pessoas, para que os profissionais da área eles possam cada vez mais, através da medicina e dos estudos, compreender a complexidade que é essas mentes. Todos esses terminais, o que acontece ali, como é que pode se fazer? Não só a doutrina espírita, não só a doutrina, não há um exclusivismo nisso. Há todas as religiões que elas possam verdadeiramente amparar essas pessoas que passam por esse, vamos dizer assim, por essa prova. A gente tem todos os nossos problemas do dia a dia, mas quando a gente olha essas pessoas, a gente vê que os nossos problemas são menores. Porque você imagina uma pessoa chegar na sua casa e ela ter como refúgio um quarto escuro. Que ali ela tem as pessoas que ela ama, mas ela não consegue amar essas pessoas porque essa dor vai consumindo ela e ela não sabe o que fazer com essa dor. Então eu queria que a gente pudesse só um pouquinho do nosso pensamento, quando for fazer as preces, direcionar um pouquinho desse pensamento para essas pessoas, para que elas verdadeiramente possam se sentir abraçadas, acolhidas, que sobretudo, o nosso amor, a nossa fraternidade, o nosso companheirismo possa tocar alguém. Aquele que talvez esteja passando por um momento que você não sabe exatamente o que dizer para ele, mas que você possa dar um abraço, um aperto de mão, oferecer um café, ou escutar 2, 3 minutos a essa pessoa, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E nenhum de nós aqui vai ficar feliz sabendo que um irmão bateu a nossa porta e que a gente, por um motivo ou outro qualquer, não atendeu esse irmão e chegou mais na frente, esse irmão não conseguiu conviver com essa dor e desistiu. Mas, como eu não gosto de terminar aqui com uma coisa mais séria, né, mais triste, mais complexa, mas é um assunto que não tem como falar a não ser assim, mas eu queria falar uma coisa aqui para a gente ficar mais, vamos dizer assim, mais light, né? Eu queria dizer que independente de tudo que aconteça, a morte ela não existe. E que independente de tudo que aconteça, Maria, Mãe de Cristo, ela acolhe todos esses irmãos. Ela intercede por todos esses irmãos. Então, eu me apego com isso, para a gente não terminar para baixo, né? Então, vamos pensar em Maria, vamos pensar nesses irmãos, que Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos, tá? Obrigado.